Tá bom? Glória, eu te dou, Jesus, Jesus, então me leva à sala do trono, contra a tua beleza. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou, Jesus. Como se diz, eu sou conhecedora da palavra. Eu conheci a palavra de Deus, eu conheci na CCB, a Congregação Cristã do Brasil, lá em São Paulo. Mas eu caí 3 vezes, mas o levantar é do homem. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Nessa noite eu quero deixar uma palavra bem conhecida, em 2 de João, que eu acho que todos conhecem, onde o Senhor transformou a água em vinho. Que talvez tenha muita gente aqui que dentro da sua casa está tendo tribulação, está tendo perturbação, acha que é o fim, mas é somente uma transformação. Eu tenho chegado aqui, tenho passado prova, luta, mas o Senhor não tem deixado eu desamparada neste lugar. Porque lá em São Paulo Ele prometeu para mim que seria comigo no deserto. E eu estou aqui no deserto mesmo. Eu estou aqui porque eu vim com a minha prima, ela estava de cama lá em São Paulo, não tinha quem cuidasse, e eu sabia que aqui eu teria mais chance de poder cuidar dela. E até aqui o Senhor não tem me desamparado. O Senhor não tem me desamparado. E nessa noite vamos ver quem está bem aprofundado na Bíblia, que tem muita gente que hoje vive mais no zap do que na Bíblia. E eu vivo dentro da minha casa, levo o nome de doida, de ignorante, de fechada, mas minha comunhão é com Deus dentro da minha casa. Glória a Deus. Glória a Deus. As bordas em Canaã, e a água feita vinho. E ao 3º dia fizeram-se umas bordas em Canaã, da Galiléia. E estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bordas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Amém, irmandade? Amém. Que vocês continuem nesse verso, que muitas vezes a gente está passando por prova, por luta, e às vezes nós dizemos assim, não tem jeito. Mas muitas vezes dentro da nossa casa, na nossa família, nos nossos entes queridos, acontece tribulação na nossa vizinhança. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Muitas vezes acontece uma coisa na nossa vizinhança, dentro da nossa casa, na nossa família. Não é para nós apontar, mas é para nós dobrar o joelho e orar, porque o Senhor está transformando. Muitas vezes o Senhor faz a gente passar por prova para ser a transformação, como Jesus transformou a água em vinho. Se todos creem, pode saber que se está passando por tribulação, o Senhor vai transformar. Basta que creia.
Senhor. Amém? Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Em nome do Senhor, tenho ficado aqui, eu moro aqui na frente. Fiquei muito grato pelo convite, porque a gente às vezes fica muito solitária, mas quem tem Jesus não tem solidão. Porque quando nós dormimos e acorda com a palavra do Senhor na mão, nós não temos solidão. Quem acredita, diga amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus, conjunto Adonai, com oportunidade, amém? Glória a Deus. Eu sou pai, ele é fiel. O que eu mereci era morrer. Glória a Deus. Mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso que estou aqui. E se não adorar, falta água em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu só quero adorar, por isso que estou aqui. E se eu não adorar, falta água em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Glória a Deus. Eu não sei o que Aleluia, ele Jesus. em mim. Aleluia, Jesus. Não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Glória a Deus. Porque nele tão grande é. Eu sou pai e ele é fiel. O que eu mereci era morrer. Que permite a luta, também é o Deus que nos dá força para passar por elas e vencer, e ainda sair glorificando o nome dele. Amém? Nós vamos Amém. louvar esse louvor nessa noite. A palavra do Senhor diz que Jesus ele foi preparar lugar, mas ele voltará para levar um povo escolhido. Amém? Glória a Deus. Amém, Jesus. Que privilégio de ter passado o dia e uma noite de tribulação e hoje estar aqui. Deus me proporcionou estar aqui ouvindo um culto, deitado, tranquilo dentro de uma rede, graças a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Ele voltará. Um dia sim e bastará. Um dia. No lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas, como no deserto isso vai passar. Por isso resistir. Aí eu fico olhando esses homens aí, ó, os homens de Deus, né? Que coisa bonita. Homens de Deus. Eu quero estar ali, ó,
Eu quero ser um homem desse de Deus. Eu sou. Glória a Deus. Minha mãe como está feliz ali. Amanhã, mas hoje eu sei que esse deserto vai Glória a Deus. chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Deus é o único que não envergonha a gente que acredita, que cuida de mim e de você e da gente. Glória a Deus, meu Deus. Glória a Deus. Muito obrigado por ter o privilégio de estar te adorando em nome de Jesus. E a banda Renascer agradece a oportunidade em nome de Amém. Jesus. Glória a Deus. De Deus, ela é universal. É de todos os povos, tribos, línguas e nações. É para todos. Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. É um convite universal. Deus convida a humanidade a se voltar para Ele. Mas a gente tem vivido este tempo de, sabe, uma inversão de valores muito grande. Pessoas vivem bebendo, arrumando briga, confusão. Pessoas vivem usando droga, outros vendendo. Pessoas vivem nas bocas de fumo, traficando, matando. E ninguém abre a boca, ninguém diz nada. Mas quando o crente vai falar do amor de Deus, quando o crente vai pregar o amor de Deus, é um doido, é um louco. Inversão de valores. Inversão de valores. Me perdoe, eu vou falar. Alguém talvez até ache ruim, mas é uma verdade. Deus fez o homem, a mulher. E aí Deus fez o homem para casar com a mulher com o homem. E a gente tem visto no mundo afora aí o que se vê é homem com homem, mulher com mulher. Isso está fora da Bíblia. Isso não tem base bíblica. Isso foge do princípio de Deus, do padrão de Deus. E aí a Bíblia diz, capítulo 6 de Romanos, ainda neste livro, verso 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus nesta noite fala neste lugar, para esta rua, para esta cidade: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Se arrependa dos vossos pecados para herdar o reino de Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Não pense que para chegar no céu chega de qualquer forma. Não pense que para entrar no céu vai entrar de qualquer jeito. Se faz necessário se arrepender dos pecados. Quantas histórias a gente ouve? Maridos traindo as esposas, esposas traindo os maridos. Pessoas que vivem um relacionamento, sabe, conturbado. Pessoas que vivem um relacionamento totalmente fora do que a palavra de Deus ensina. E aí, quando a gente olha para a Bíblia, tem um modelo, tem o padrão certo de ser feito. Refletimos nesta noite. Jesus, ele deseja alcançar as nossas vidas, os nossos corações. Estamos aqui pregando uma religião, porque de religião o mundo está cheio. Costumamos falar isso em alguns lugares, quando estamos evangelizando. Religião não salva o homem. Religião não liberta o homem. Pelo contrário, a religião, ela escraviza. Ela prende, aprisiona. Mas Jesus veio para libertar. A Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Só Jesus salva, só Jesus liberta. Só Jesus leva o homem para o céu. Não há outro meio, não há outro caminho. E para isso, amados, se faz necessário eu e você não endurecer o coração.
não enrijecer o nosso coração, mas pelo contrário, abrir o nosso coração para que o Senhor possa entrar e fazer morada, fazer algo novo na minha e na tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. É isso que Deus quer. Andava naquela vida louca, arrumei algumas intrigas, algumas brigas, onde pessoas me ameaçaram tirar a minha vida. E eu também ameacei tirar a vida de algumas pessoas. Até comprei arma para isso. Pratiquei pontaria. E eu dizia comigo mesmo, no dia que Deus me der a chance, eu vou tirar a vida desse camarada. E eu peço a Deus que Deus me ajude, que Deus me ajude de maneira que ninguém nunca venha saber quem foi. Aí a pergunta é, Deus ia me ajudar a tirar a vida de ninguém? Deus ia me ajudar a tirar a vida de ninguém? Jamais. Falava na minha ignorância. Falava porque estava tomado de um ódio profundo. Meu desejo era dar cabo com a vida daquele homem. Eu dizia comigo mesmo, enquanto eu não matar, eu não sossego. Enquanto eu não tirar a vida dele, eu não me sossego. Interessante que não foi permissão de Deus. Deus não ia me permitir tirar a vida desse homem, não ia me... Mas o diabo preparou um laço. Preparou bonitinho, direitinho mesmo. Mas na hora, antes que o pior acontecesse, Jesus chegou primeiro. Interessante que eu já ia a uns trabalhos da igreja, na casa do irmão Sérgio, em memória, ali na Serrinha. Eu já ouvia a palavra de Deus, não era convertido ainda. E quando eu saía desse trabalho, caía dentro de um bar, e bebia, ia pelas 10 horas, 11 horas, e chegava em casa tarde da noite. Mas Deus estava trabalhando, Deus estava plantando a sua palavra no meu coração. Às vezes eu ia bom, escutava a palavra, quando saía do lado, pulava só uma casa, tinha um bar. E eu estava lá no bar bebendo. Às vezes já chegava lá meio quente, já estava quentão, bebia durante o dia, de noite, mas Deus estava lá trabalhando. Então foi como a irmã pregou aqui. Tem um tempo, tem um processo. Louvado seja o nome do Senhor. E um certo dia me convidaram a ir para a igreja. E eu, amigo, menti, meu amigo. Eu disse que não tinha roupa, eu disse que não tinha calçado, eu disse que... E meu amigo, mas não tem para onde ir. Quando Jesus tem plano, não tem para onde ir. Convidaram para ir para um culto e eu fui a esse culto. Chegando nesse culto, encenaram uma peça que eu acho que os irmãos parece que sondaram a minha vida, vinham me investigando. Porque parece que era a minha vida todinha naquela peça. Toda. E Deus falava comigo. E eu ouvindo Deus falando comigo pelaquela encenação, e eu dizia comigo mesmo, é desse jeito, Jesus, desse jeito. Eu não olhava no olho dos irmãos. Eu era uma pessoa ignorante, rosto inchado, vermelho, chega a brilhar, e eu olhava com rápido olho. Naquele dia, essa peça foi apresentada. Deus falou comigo, eu não entendi a voz do Senhor, o que Ele queria naquele dia. E saindo daquele ambiente, eu fui para casa com a família, minha esposa e meu filho mais velho. Chegando em casa, já estava trocando de roupa, de repente lembrei, era um sábado, e todo sábado tinha um estabelecimento de um bar lá na Serrinha, rifava-se um pouco, todo sábado eu estava lá, bebendo cachaça e participando dessa rifa. Aí o culto terminou cedo, eu disse, está muito cedo, vou dormir agora não. Fui para onde? Para o bar. Cheguei lá no bar, não deu movimento nesse dia, o dono do bar na época, meu amigo, ainda é até hoje. E aí eu digo, chamei ele para ir para outro bar, vamos para outro bar. Ele fechou o estabelecimento dele, a gente foi para outro bar. Chegou no outro bar, estava eu e ele só. Ia passando um amigo de infância, chamamos esse amigo de infância. E aí de repente vai passando outro. Esse outro já morreu, não está mais entre nós. Na época, meu amigo, um carrego. Sabe o que é o carrego? Era carregado. E ele veio. E sentamos nós quatro, pedimos ali uma meota de Montila. Acho que era Montila, não, perdão, Tré. E aí Coca-Cola e tira-gosto. E a gente foi bebendo.
E aquele camarada que já havia tirado cadeia, ele se gabava muito das coisas que ele havia feito. E ele costumava dizer assim, porque delegacia para mim é hotel, o delegado é garçom, e isso e aquilo, e começava umas leceiras, e a gente ali repreendeu ele por algumas vezes. Fulano, muda essa história. Essa história já passou, muda disso, vamos para frente. E ele permaneceu, e para encurtar a história, o fato é que todos já tinham tomado cada um 4 doses. Ele não tinha bebido nenhuma. E só ali, meu amigo, atentado pelo inimigo. E aí chegou o momento que a paciência se foi. Ele olha para todo mundo, começa a xingar e diz, vocês bebem nada, a gente bebe assim. Aí pega a garrafa, coloca na boca. Nessa hora a gente se zanga e diz, olha, aqui você não bebe mais não. Pode se levantar, suma daqui. Você aqui não bebe mais não. E aí esse camarada fica injuriado. E aí o rapaz que falou para ele ficou bravo, foi comigo. E me ameaçou de morte. E eu digo, como é o negócio? É isso mesmo. Então vai em casa, traga a melhor arma que você tiver. Agora venha de cima, vem com a melhor arma que você tiver. Não venha com um facão, com a foice, vem com a arma. E eu vou lhe esperar aqui a noite todinha. Tem mais. Se você não vir, eu vou lhe buscar, você pode ir onde você quiser. Passou. Ele saiu. Chegamos para o dono do bar e disse, olha, fulano vai ficar aberto até que hora, não sei, assim, vou segura o bar para nós até mais tarde. Diz, vou ver o que é que eu posso fazer. Deu 1 da manhã, deu 2 da manhã, deu 3 horas da manhã. O dono do bar disse, rapaz, eu preciso pensar, porque daqui a pouco eu preciso abrir novamente. Então tenho que descansar um pouco. E a gente chegou para o dono do bar e disse, faça ainda um favor. Olha o favor. E vem dar um litro de cachaça e uma coca. Pense no favor, Márcio. Que favor, não é? Como a gente era preso e como a gente era cego. E aí amanhecemos o dia clareou a gente ali na pracinha da Serrinha. Quando amanheceu o dia, disse, gente, fica aí que eu vou aqui. E o pessoal pensou que eu ia para casa. Eu disse, não vou resolver uma coisa aqui, é uma coisa minha, pessoal. Eu vou e venho. Você volta nada, eu volto. E eu fui, meu amigo, de carro feito. Virei direto para a casa desse moço. Cheguei lá, quem me recebeu foi o irmão dele estava na porta. Eu disse, fulano está aí, ele disse, tá, mas está dormindo. Disse, chama ele aí para mim, por favor. Disse, vou chamar não, porque ele bebeu ontem à noite, quando ele bebe, ele é abusado, acorda abusado. Eu digo, rapaz, o assunto é sério, não dá para deixar para outro momento não. Chame ele aí. Não, então me permita ir até lá. Ele disse, pode entrar. Eu emburaquei de casa dele. Eu fui até o quarto dele e ele estava enrolado de pé a cabeça, amigo. Agora sabe o que é pé a cabeça? Da ponta dos pés a cabeça. Puxei o lençol. Já fui na época falando palavrão que era do mundo. E cobrindo ele de desaforo. Ele acordou-se assustado, assustado. E aí ele disse assim, o que foi que eu fiz que eu não me lembro? Aí eu freiei. Porque eu dizia na minha ignorância também, que era ser vergonhoso de qualquer um beber e no outro dia dizer que não lembrava. Isso não existia. Só que aí, quando eu comecei a beber, e que fui tendo experiência, eu fui vendo que quantas vezes passei por isso, as doidices que eu contava, as loucuras que eu fazia, e quando chegava em casa, as pessoas iam me contar, sabe? E eu não acreditava. Eu fazia aquelas loucuras e muitas das vezes não lembrava da maioria das coisas que eu fazia. E aí, diante desta fala dele, eu reconsiderei. Eu disse, por essa sua fala, eu vou reconsiderar. Mas seja a última vez que você apontou comigo, porque eu vim aqui para a gente decidir. Não esperei até agora, você não foi, eu vim. E aí ele disse o que foi que eu fiz, que eu não sei. Aí eu refresquei a mente dele. Contei a história e disse a ele, disse, olha, nunca mais, seja a primeira e última vez. E eu mais que eu entendi com isso. No domingo, isso foi no sábado, no domingo retorno à igreja. A mesma peça foi apresentada. E aí naquele dia sim eu ouvi a voz de Deus novamente. E dessa vez levantei a minha mão para Jesus. E estou nos caminhos do Senhor até hoje. E daqui, aleluia, para a glória, em nome de Jesus, não quero sair nunca mais. Amém. Deus transformou a minha vida. Eu entendi que é como a Bíblia diz, há caminho aos olhos dos homens que parece proveitoso, parece bom, mas o fim é caminho de morte. E a verdade é esta. Naquele dia eu entendi
que dentre todos os lugares que eu já havia ido, eu não havia encontrado uma paz como eu encontrei na igreja, como eu encontrei naquele ambiente. Em nenhum outro lugar eu havia provado da paz que eu provei naquele dia, naquele lugar, louvado seja o nome do Senhor. E eu entendi que muitas das vezes somos nós que procuramos. Porque naquele dia eu saí de um culto abençoado, onde a paz de Deus pairava, reinava naquele lugar. E eu fui para casa com minha família. Eu poderia ter evitado aquela situação. Mas aí eu disse, não, está muito cedo, eu vou para o bar. Então já viu aquele ditado que quem procura acha? É uma verdade. Eu poderia ter evitado isso. E amados, e hoje eu louvo a Deus pela vida dos crentes chatos, porque os crentes eram chatos para mim. E eu louvo a Deus pela vida daqueles crentes chatos, que não desistiram, que não, me ignoraram, mas pelo contrário, me amaram, que oraram por mim e quiseram me ajudar. Louvado seja o nome de Jesus. Talvez uma outra pessoa que esteja nos ouvindo, você aqui da vizinhança. Eu não sou aqui nenhum desconhecido, eu sou conterrâneo daqui desta terra. E talvez você até já bebeu até comigo no passado, ou se não já ouviu falar também. E a verdade é esta, Márcio. A humanidade está cada vez caminhando para mais distante de Deus. Os valores têm sido perdidos. Os valores morais, éticos, valores da família têm sido perdidos ao longo do tempo. E só em Cristo Jesus há uma esperança de mudança. Um casamento que está se desmoronando, um casamento que, cheio de frustrações, de decepções, de cicatriz, casamento turbulento, famílias que estão se deteriorando, se destruindo, A Bíblia diz, Cristo em nós é a esperança da glória. Em que Cristo em mim há a esperança da mudança. Cristo em mim há uma esperança da transformação. Cristo em mim há uma esperança de meus filhos tomar um rumo diferente. De meu filho, aleluia, caminhar na igreja. De meu filho estar nos caminhos do Senhor. Cristo em nós é a esperança da glória. Louvado seja o nome de Jesus. Você entende isso? Por isso que a Bíblia vai dizer, assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Louvado seja o nome de Jesus. Quem está em Cristo é nova criatura. Quem está em Cristo tem uma vida transformada, tem uma vida mudada, porque Deus é quem muda a vida dele. Louvado seja o nome de Jesus. Tem você que nos ouve nesta noite. Não se ofenda com esta palavra. Talvez está chegando aí, os seus ouvidos, está lhe incomodando. Mas é Deus falando contigo, porque assim como esta palavra um dia me incomodou, como os crentes um dia me incomodaram, como um dia eu também não gostava dos crentes. Mas hoje eu entendo, aleluia, que aqueles crentes eram enviados de Deus para um propósito que Deus tinha na minha vida. Louvado seja o nome de Jesus. Então não leve para o lado, digamos assim, negativo. Mas tenha nesta noite como algo especial de Deus para a sua vida. Deus lhe está permitindo ouvir esta mensagem porque Ele tem um propósito, porque Ele tem plano de paz, aleluia, na sua vida. A Bíblia diz que os planos do Senhor excedem os nossos planos, que os sonhos dele são mais altos do que os nossos. Louvado seja o nome de Jesus. Os planos de Deus para mim, a tua vida, são mais altos do que os nossos. Aleluia, Jesus. Então entenda, eu vou repetir nesta noite, Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Estamos caminhando para o fim. Só para a gente ainda refletir. Falarmos acerca, como nós falamos aqui, sobre o salário do pecado é a morte. A Bíblia ainda diz em Romanos 5:12 que por um homem entrou o pecado no mundo. Pelo pecado a morte passou a todos os homens. Se dissermos que não somos pecadores, estamos mentindo e a verdade não está em nós. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E a Bíblia vai dizer, mas que por causa do pecado de Adão e de Eva, que todos herdaram, este pecado de Adão e de Eva.
a morte passou a todos os homens. A morte física é consequência do pecado dos nossos antecessores. E aí, a morte, ela não escolhe se a pessoa é bonita ou feia. Ela não respeita a idade, se é novo, se é velho. Ela não respeita a posição social, se tem dinheiro ou não. Ela não respeita, sabe, a sua... Enfim, ela simplesmente vem. E nós falamos recentemente que a ciência vai dizer que o círculo da vida dá da seguinte forma: a pessoa, ela nasce, se desenvolve, se reproduz e depois ela morre. Só que nesse entendimento do círculo da vida, parece que tudo se acaba na morte, não é? Só que a Bíblia está além da ciência, para além da ciência. A Bíblia está além da ciência, louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia vai dizer que após a morte segue-se o juízo. A Bíblia vai dizer que após a morte, depois da morte, existe uma outra vida. E aí devemos atentar para isso. Por isso que Jesus veio para salvar o homem da condenação eterna, para salvar o homem da perdição eterna. Por isso que ele veio como salvador, como remidor, resgatador. Louvado seja o nome de Jesus. E precisamos atentar para o que a Bíblia diz. Não é o que o padre fala, o que o pastor fala, é o que as escrituras falam, é o que a palavra de Deus fala. Porque tudo que se conhece de Deus, tudo que sabe de Deus, está na palavra. E aí, fechando, que eu comecei e não terminei, sobre a questão religiosa. Perceba que a religião, ela divide as pessoas, ela divide as famílias. Ela causa separação entre pessoa e pessoa, entre, sabe, famílias, entre nação. Como assim? Um diz eu sou crente, outro diz eu sou da tal religião. E cada um se acha certo na que está, na que serve, e fica essa barreira, e fica essa, digamos assim, essa distância. E na verdade, amados, Deus está nem aí para a religião A e nem B. O que Deus quer é encontrar o coração do homem que se distanciou dele. O que Deus quer é encontrar o coração do homem pecador, do homem que está postado no pecado e quer libertar ele, salvar ele. Louvado seja o nome do Senhor. Perceba que é do conhecimento, porque se fala nos jornais. Há um país aí que é fechado ao Evangelho, a Coreia do Norte. Se falar de Jesus, se falar da Bíblia, lá você é fuzilado, você é morto. Então olha que coisa que a religião faz. A religião realmente separa, divide as nações. Só que Jesus veio para salvar. Louvado seja o nome do Senhor. O homem pecador. E para isso, começa pela transformação da nossa mente. E você não devemos se conformar com este século, com este mundo. Conforme o curso deste mundo, conforme a coisa está caminhando. A sensação que tem é que o mundo está prostrado e que já se entregou. Que parece que tudo isso é normal, quando na verdade não é. Então entendemos nesta noite. Deus, ele tem um plano excelente para nossas vidas. Planos de paz, não de guerra, planos de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus, ele quer salvar, libertar e transformar. E aí, quem sou eu para apontar o teu pecado? Não sou eu que aponto o teu pecado, nem você o meu. A Bíblia, ela denuncia que somos pecadores. E aí é pela Bíblia que eu e você se examinamos e vemos que estamos errados. Só para finalizar, contar só mais uma história. Conta-se a história de um professor muito renomado, um homem acadêmico.
Esse professor era formado em letras. E este professor ele faz uma crítica gravíssima à Bíblia Sagrada. Ele vai falar para a classe dele, dizer que o livro que mais contém erro é as Escrituras e a Bíblia Sagrada. Os alunos ficam assustados com aquela expressão do professor. E ele diz, olha, eu vou estudar a Bíblia, eu vou ler a Bíblia, eu vou provar para vocês que o que eu estou dizendo é verdade. E ele se dedica a estudar a Bíblia. E ele se desbuça a estudar a Bíblia e se esmerilha na Bíblia. E ele realmente, sabe, vai pontuando ali e tudo mais. E acontece que ele chega à conclusão. E ele reúne a sua classe. E ele começa a falar, e à medida que ele começa a falar, ele vai se derramando em lágrimas. E ele começa a dizer para os seus alunos, para os seus ouvintes, que descobriu lendo a Bíblia que a Bíblia não tem erro nenhum, mas que a vida dele estava cheia de erro e que ele precisava se converter, que ele precisava se arrepender, que ele precisava se arrepender dos seus pecados. E é isso, amado, que a Bíblia faz. Lá em Tiago, a Bíblia vai dizer que a Bíblia é como se fosse um espelho, e que quando a gente se depara com ela, a gente vê que de fato nós somos pecadores e que somos carentes desta misericórdia de Deus, necessitados desta misericórdia. Sabe que precisamos se arrepender dos nossos pecados. Então, é isso que a Bíblia ensina. Louvado seja o nome de Jesus. Nós finalizamos por aqui. Que Deus em Cristo possa alcançar os nossos corações. Que Deus em Cristo possa alcançar as nossas vidas. E que possamos chegar mais a Ele. A Bíblia diz, chegai-vos a mim, eu chegarei a vós outros. Buscar-me e me encontrarei quando me buscarem de todo o vosso coração. É isso que a Bíblia Sagrada diz. Então, nesta noite, nós vamos fazer mais uma oração, colocando diante de Deus esta cidade, colocando diante de Deus as famílias, colocando diante de Deus, em nome de Jesus, nossas vidas. E amados, desde já, em nome da irmã Mona Lisa, nós queremos agradecer a vizinhança, amigos, pessoas próximas, a igreja aqui presente, tá certo? Por participar deste momento. Culto em ação de graça. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Então, mesmo sentado, feche seus olhos e eu gostaria que você intercedesse comigo, como cristão, como crente. Quantas famílias, amados? Quantas famílias? Minha mãe, ela disse que para dormir hoje toma remédio controlado. Consegue dormir assim naturalmente. Dorme à base de remédio. E ela fala que realmente perdeu muitas noites de sono, porque foi parteira há algum tempo, trabalhou dando plantão à noite e tudo mais e tal. Mas não foi só isso. As preocupações que ela tinha comigo quando eu vivia na vida da cachaça. Sem saber onde eu estava, com quem eu estava, o que estava fazendo. E ali realmente afetou a sua saúde emocional, mental, né? Eu entendo. Então, quantos pais estão sofrendo hoje? Quantos pais estão, sabe, chorando? Porque tem dos filhos dado dor de cabeça, dado preocupações. E nós vamos orar nesta noite, intercedendo. Se você que nos ouve, porventura esteja passando uma situação assim, recomenda teu filho a Deus nesta noite, recomenda tua filha a Deus nesta noite. Lembre-se desta mensagem: Cristo em nós é a esperança da glória. Não há nada impossível que Deus não possa fazer. Então nós vamos orar nesta noite. Oramos em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai. Tu és o Deus, Pai, que sonda os pensamentos. Tu és o Deus que conhece, Pai, o nosso deitar e o nosso levantar. Tu sabes, meu Deus, quantas famílias, Pai, nesta cidade têm chorado. Porque, Senhor, meu Pai, os filhos têm dado preocupações. São pessoas que estão, Senhor, meu Pai, viciadas, Pai,
em entorpecente, nas drogas. São pessoas que estão, Senhor, meu Pai, enveredadas por caminhos, Pai. Ó Deus, que não deviam. Meu Deus, nesta noite nós queremos orar, Senhor, por esta cidade, orar, Senhor, pelas famílias, repreender, Senhor, a opressão nos lares, a opressão, Senhor, nas vidas, repreender, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, este mal que tem aprisionado, Senhor, a juventude, repreender, Senhor, todo, ó Deus, a ação do inimigo, Senhor, contra as famílias, repreender, Senhor, este mal que tem impelido o esposo, trair a esposa trair o esposo. Queremos, Pai, em teu nome repreender, em nome de Jesus, as hostas espirituais da maldade, quando potestade no ar, em nome de Jesus, cai por terra, bate em retirada, no nome de Jesus, meu Deus querido, que a tua paz, ela chegue, Senhor, dos lares, ela alcance, Senhor, as famílias, que a paz do Senhor reine, Senhor, aleluia, no coração, nos lares, no nome de Jesus, Senhor. Toma em tuas mãos, assista este pai, esta mãe, que anda, Senhor, com o coração na mão, que está preocupado, que está, Senhor, meu Pai, chorando, Pai, temendo, Senhor, a notícia pior chegar, temendo, Senhor, oh Deus, uma notícia ruim chegar. Deus vai dando livramento, vai guardando, vai, Senhor, meu Pai, alcançando, em nome de Jesus, colocando diante do Senhor, meu Pai, as famílias, onde quer que este som, oh Deus, alcance, chegue nesta noite, que os corações, as vidas, vão ser tocadas, ministradas, e que o teu nome, Senhor, aleluia, seja exaltado, glorificado em cada família nesta cidade, no nome de Jesus, Pai. Só o Senhor sabe, ó Deus, das guerras, das lutas, ó Deus, emocionais, espirituais, ó Deus, psicológica, Pai, que cada um tem passado. Meu Deus, colocamos diante do Senhor pessoas com problemas de ansiedade, pessoas com problemas de depressão, pessoas, meu Pai, depressivas, pessoas, meu Pai, ó Deus querido, Senhor, meu Pai, doentes, Pai, enfermas, tome em tuas mãos, no nome de Jesus, apresentamos, Pai, diante do Senhor. Entra com cura, entra, Senhor, com resolução, entra com a solução, entra, Senhor, ó Deus, aleluia, Senhor, estende a tua mão, Senhor, assim como um dia tivesse misericórdia de nossas vidas, Pai, assim como um dia olhasse com amor, Senhor, de ternura para cada um de nós, assim como um dia, Senhor, alcançasse o nosso coração, alcança estes também. Liberta pelo poder do teu nome, transforma, salva, no nome de Jesus, Pai. Toma em tuas mãos, colocamos diante do Senhor. Visita nesta noite, assim nós oramos, recomendando, Pai, ao Senhor, em nome de Jesus, Pai, todos os cidadãos cubatienses, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, pedimos só mais um pouquinho da sua paciência. A irmã Mona Lisa disse que tem aí um lanche abençoado. Amém? Nós vamos agora